Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa 12ª live da nossa série de 20 lives. Então, só para reforçar aqui, essas lives é um preparo para o pessoal que vai participar da Semana da Doma Racional, que começa no dia 26 de janeiro. Então, nas edições anteriores, a gente reparava que o pessoal chegava para a Semana da Doma Racional um pouco perdido sobre alguns assuntos. Então, a gente fez essas lives para você chegar na Semana da Doma e poder aproveitar aí ela ao máximo, tá? Então, mas para isso é importante que você assista as lives. Para quem não assistiu as anteriores, tá? Tem 11 lives para trás, é interessante que você assista, porque é uma sequência muito interessante, tá bom? Então, hoje vamos falar de exterior. O que a gente chama de exterior? É a gente apresentar o mundo para o cavalo, né? O mundo fora do redondel, o mundo fora ali da pista ou daquele pequeno piquete, né? Que quem não tem pista, às vezes trabalha ali num piquete menor. Muito bem. Bem, tem algumas situações que a gente precisa pensar, né? Eu só vou sair com o meu cavalo do piquete ou da pista. Então, normalmente é assim. Então, trabalhei o cavalo no redondel, 2, 3, 4 dias que seja, você está ali confortável, já colocou o side pull, está trabalhando com o side pull. Se você já tinha feito o dente do seu cavalo, você já pode colocar o bridão, se não, não. Então, já aproveito para falar que na nossa próxima live a gente vai falar sobre embocaduras, então as sequências, né? Side pull, qual bridão utilizar, qual é a próxima ferramenta, que seria freio bridão, e vamos falar sobre dente também, sobre o trabalho dentário, que é muito importante na dor no treinamento de cavalos. Mas, então, se você já fez, já está de bridão, é importante que você esteja confortável, que o seu cavalo esteja confiando em você, que esteja manso, né? Importante que você tenha criado algumas situações que são situações que, de repente, o cavalo vai passar, né, nesse passeio, por exemplo, né? Eu sempre falo que aqui em casa é muito bacana, porque o nosso rancho aqui em Ourinhos, ele fica bem próximo da cidade e o vizinho de fundo é uma linha férrea e passa trem até hoje. Então, às vezes, passa trem apitando, né, buzinando, trem de carga com um monte de coisa, e passa assim, bem pertinho do redondel. Do outro lado tem uma transportadora, do outro tem uma oficina de caminhões pesados. Então, a tropa aqui é bem mansa. Mas às vezes você não tem isso, né, em casa, e é importante que você crie situações para que esse cavalo não tenha medo na rua. Então, o principal é o quê? É medo de carro, né? Medo de um caminhão, medo de sacolinha plástica. Então, é interessante você passar a sacola plástica, é importante você, de repente, passar lona. E criar outra coisa importante é cachorro, né? Então, um cavalo que não tem contato nenhum com o cachorro, se for possível, você ali na pista, tá com o cachorro por perto, soltar o cachorro, quer queira ou quer não, isso aí dentro das fazendas, dentro de todo o centro equestre, hoje todo mundo tem um cachorro, né? E o seu cavalo, se ele não tem contato nenhum, ele vai estranhar, ele vai ter medo. Tá? Então, aqui a gente também tem um border collie aqui que de vez em quando a gente solta e fica rodando junto com o cavalo em volta redondela. Então, o cavalo está mais do que adaptado. Então, você precisa preparar o cavalo para o mundo, né? Em todas as situações. Então, a gente já falou aqui nos, em alguns vídeos nossos que assim, você rodar corda perto do seu cavalo, né? Passar a corda nele, dessensibilizar ele de corda. Então, tentar criar todas as situações. Outra coisa importante que às vezes é interessante você fazer, e isso acontece muito quando a gente tem cavalos que vão competir, né? Então, imagina o potrinho que foi domado aos 2 anos e está ali um ano treinando e, de repente, ele começa a ir para uma prova ou outra, a prova mais importante da vida dele vai ser aos 4, né? Estou falando do quarto de milha, que é a área que eu mais atuo, mas isso acontece em todas as raças quando ele vai para uma exposição a primeira vez, né? O que acontece com ele? Ele vai ver um monte de caminhão, vai ver trator, vai ver banner, vai ver bandeira, vai ouvir música alta. Então, tudo isso são coisas que você pode simular
aí na sua casa, colocar um banner, né? O meu redondel aqui já tem banner, então são duas situações. Um, que é a parceria, né, que eu tenho, né, os meus patrocínios, então penduro o banner para a gente poder sair nas filmagens, nas fotos e tal. E a outra, aquele banner está me servindo também já para eu fazer o meu cavalo olhar aquele banner balançando quando bate um vento e tal. Isso é muito interessante. Música, né? Às vezes você chega num parque de exposição e o seu cavalo, pô, vai competir no dia seguinte e nunca foi, é a primeira vez que ele foi. Música alta. É interessante, em casa você consegue colocar música para ele se adaptar, né? Se acostumar com aquela situação de música alta. Porque o que acontece? Se ele nunca fez isso, vai chegar lá, a performance dele vai ser horrível, porque ele vai ter medo de tudo. Então, para isso, tem uma coisa que a gente fala nas competições, que é levar os cavalos para a prova para escolar, né? De escola, de mostrar a ele algumas coisas. Então, em várias situações, o cara vai competir, leva o potrinho dele lá de 3 anos que está treinando, ele não vai competir, ele só vai levar o potro para passear. Ele vai andar na exposição. Tem um amigo meu, o Robertinho, que às vezes você chega lá na prova, ele não levou nenhum cavalo para competir. Ou se levou pouco, mas a gente vê ele passeando para lá e para cá com o potro. Passa perto do parque de diversão, passa perto ali onde tem os tratores e fica passeando. Robertinho, o que você está fazendo? Não, estou escolando meus potros. A melhor coisa, o potro passa a não ter medo de nada, né? Ele se adapta àquilo tudo. Então, isso é uma situação interessante. Não deixa para fazer no dia que você for competir, né? É interessante, claro, se você quiser ter uma boa performance, quiser... quem vai para competir vai para ganhar, né? Claro que tem um espírito esportivo, você não ganhar, tudo bem, você ganhou experiência e competiu. Mas todo mundo que treina, treina para ganhar, né? Então, se você quer isso, vai lá e adapta seu potro a essas situações. Bem, mas estamos falando em situações de... Deixa eu ir cortando aqui, tem... eu vou anotando aqui alguns itens que eu não posso esquecer. Para você... vamos continuar, então, falando aqui no potro que compete. Existem também nas competições algumas categorias que chamam test horse, que são para os potros que estão se adaptando. Existem outros que são treino pago. Na rédea, por exemplo, tem um treino pago. Você paga para ficar 5 minutos sozinho dentro da pista, né? Então, ali você não vai fazer um percurso, você só vai treinar, mostrar a pista do cavalo e tal. Isso são situações interessantes aí para quem pretende competir, tá? Bem, é interessante. Se você está, beleza, trabalhou no redondel, está confortável, normalmente a minha orientação é que você comece a aumentar o espaço para ele, mas que esse espaço não seja tão grande. Então, normalmente, você sai de um redondel para uma pista. Então, aqui em casa, é assim, o redondel está direto na pista, e eu tenho alguns alunos que me pedem orientação para a construção do redondel. Pô, onde eu faço? Né? Normalmente, se ele já tem uma pista, eu vou na pista dele e vou olhar o melhor local, tá? Eu gosto do redondel acoplado à pista. Então, o redondel vai estar sempre ou no fim ou no começo dessa pista, tá? Com uma porteira que dê acesso à pista, tá? E é interessante, se for possível, sempre perto de uma árvore frondosa, né? Para você trabalhar debaixo da sombra, né? A não ser que você tenha a vontade de cobrir o seu redondel, né? Mas não é sempre que é possível. Então, beleza, saí para a pista, trabalhei na pista. Então, assim, ele já tem uma área maior para trabalhar, mais espaço, mas ainda assim ele está restrito ali a uma situação que você pode controlar mais fácil, se ele se assustar, se ele disparar e tudo mais, né? Então, ele começa a trabalhar nessa pista, rodar em volta e tal. E aí você vai sentindo o seu cavalo, né? Você vai vendo o quanto ele está confortável e quanto ele está na sua mão, o quanto você consegue controlar, né? Então, aqueles flexionamentos lá,
laterais de pescoço, né, de puxada de mão para ele seguir a sua mão e entrar no giro, né? Então, desde o começo, que é a primeira vez no seu cavalo, que você vai fazer as primeiras dessensibilizações de retirada de medo, o que eu sempre falo, olha, deu alguma coisa errada, entra no giro, né? Põe no círculo, traz o focinho para você, faz a garupa mover, né? Desenganja, aí você volta a ter controle da situação. E aí, nessa pista, ou, volto a falar, se você não tiver pista, mas tiver um piquete, você mantém ele restrito a uma área fechada e você vai sentindo essas situações, né? Ah, não, eu estou com controle da situação. Se eu puxo o focinho dele, ele vira, né? Se ele dá uma assustada, eu acudo com a rédea, eu consigo controlar a situação. Muito bem. Aí você já pode começar a pensar em sair para um exterior, né? O que é exatamente o exterior? É você sair para o mundão, sair para o largo, né? Sair para fora, às vezes até da propriedade, dependendo do tamanho da propriedade, né? E é uma coisa assim, muito bacana para cavalo, mas é importante que você tenha bom senso também, né? Então, eu gosto muito de fazer isso, eu faço bastante isso nos meus cursos, mas não os de Ourinhos, tá? A minha propriedade aqui é praticamente dentro da cidade e eu estou rodeado de ruas e avenidas, assim, vocês terem ideia, a Raposo Tavares passa a 500 metros do meu rancho. Então, eu não vou expor nenhum aluno e nem um cavalo, uma situação que, de repente, o aluno caia e esse cavalo saia correndo e caia numa avenida dessa, né? Então, se torna muito perigoso. Nesses casos, se eu quero fazer exterior, e assim, aqui no rancho os meus cursos são de 3 dias, então normalmente eu não vou sair da pista. Eu faria isso normalmente na quinta, sexta, sétima sessão. Tá? Então, nem tem. Se eu fizesse isso, eu estaria adiantando o processo. Mas você consegue fazer isso. Como? Com madrinha, né? E aí, às vezes, chinchado, por exemplo. Você está com madrinha, né? Se é uma cela de pito, você deixa, sai de o cabresto na mão do cara que está montado, e aí sai alguém com um cavalo manso, um cavalo de confiança, e você pegue o cabresto daquele cavalo e passa ali no pito da sela, ou no arco da sela australiana, onde quer que seja, né? Para você ter controle dessa situação, tá? O madrinha é uma ferramenta muito interessante, se é possível, né? Todo mundo assim que tem um centro equestre, que trabalha com cavalo, sempre tem ali um cavalinho manso, né, para os clientes montarem e tal, sempre tem alguém para ajudar. Então, essas situações de você sair madrinhando um potro novo é muito interessante, se for possível, tá? Um potro novo sempre vai se sentir confortável com outro cavalo puxando a fila, vamos dizer assim, né? Então, assim, a gente se lembra que aquele potrinho é novo, ele dentro de uma manada teria um grau de hierarquia baixo, né? E aí a gente, nesses casos, usa o senso de manada ao nosso favor, ou seja, ele vai querer ficar perto daquele cavalo mais manso em que ele confia. É claro que antes disso eu vou colocar esse cavalo manso no redondel junto com ele, antes de sair, aí eu vou colocar na pista antes de sair e depois saímos juntos, tá? Mas isso é uma situação muito importante. Deixa eu só arriscar aqui. Aqui, ó, vamos ver. Madrinha tem que ser manso, senão ele mais atrapalha do que ajuda. Foi a anotação que eu fiz aqui. Porque muitas vezes aconteceu, mas muitas mesmo, de eu estar num Aras dando um curso de doma e, assim, na quinta, sexta sessão, a gente sair com o cavalo, com os potros. E aí eu falo, ó, cara, eu preciso de uma madrinha. Aí o cara pega um cavalo que é chato, que ele quer que eu dê o repasse. Ah, não, o Léo está aqui, eu vou aproveitar ele para repassar meu cavalo. Não é legal isso. Não é a hora de dar o repasse. Então, o madrinha tem que ser manso de confiança. Se precisar, eu tenho que ajudar até às vezes, né? Então, isso é interessante da gente falar.
Mas, voltando à situação de exterior, quando eu estou em propriedades grandes, fechadas, então, sim, eu sempre dou curso na propriedade em Amparo, a Fazenda Nova Sintra, que é muito bacana. Eles produzem laranja, produzem café, então tem aqueles carreadores enormes, assim, a gente sai com a potrada, a fazenda fechada, é muito gostoso. É um passeio, é muito legal. E o bacana que, assim, para que, vamos lá, a gente está falando de exterior, né? Está falando de apresentar o cavalo para o mundo. Mas qual é a outra situação, a outra função do meu exterior, né? Então, uma eu já falei, né? Ele começar a ver tudo em volta, se adaptar, se acostumar e perdendo medo. E qual que é a outra? Ele aprender a andar para frente, ó, com a paletinha 90 graus com solo, ó, andar e andar e andar. Por quê? Chega um momento que no redondel ele começa a amarrar um pouco, ele sabe que não vai passar daquilo. Às vezes na pista você começa a trabalhar, ele também começa a não desilhar, que a gente chama, né? Se soltar. E é isso que eu quero de um potro nos primeiros dias. Se for possível, eu vou fazer isso assim, alguns dias, até uma semana, se for o caso, né? Um pouco menos, um pouco mais, é questão também de bom senso. Mas o que eu quero? Eu quero chupar o beiço e ele sair, sem eu precisar estar tocando, né? Convidando ele com um reizinho, se eu precisar estar usando espora, eu quero que ele entenda isso, que ele se solte mais fácil, tá? E aí, automaticamente, você também já vai dando mais condicionamento físico e tal. Agora, é importante, né? Eu falei isso numa live anterior a essa, se não me engano, que dependendo de como for o terreno à sua volta, então, às vezes tem propriedade que em volta dela o terreno é todo cascalhado, né? Porque tem muito morro, muita subida, né? E isso pode machucar o casco do seu potro. O seu potro ainda não está adaptado, né? O casco, às vezes é um potro de cocheira que não tem a sola do casco tão dura, né? Como um cavalo que às vezes criado a campo tem um pouco mais de resistência. Então, nesses casos, é interessante você ferrar o seu cavalo para começar a fazer esses trabalhos, tá? Então, isso é um detalhe interessante. Então, vamos lá. Você saiu com o seu cavalo, passeou e tal, tá tudo certo, seu cavalo se adaptou bem, e aí vamos dizer que você saiu e o seu cavalo não está legal, ele está com medo de sair, ele está assombrado com tudo e tal, tá? Nesses casos, é imprescindível que você vá com uma madrinha ou que você retorne, né, para o redondel e volte a mostrar outras situações para ele, né, ou as mesmas de novo com mais intensidade. Outra coisa importante é assim, às vezes o seu cavalo está com medo porque você está com medo. Então, se você abrir a porteira da sua pista e olhou o mundão e você mesmo falou assim, opa, isso aqui não vai dar certo. Tem gente que é assim, né? Se você pensou assim, não vai, né? Porque se o seu pensamento já não está legal, imagina do seu cavalo, né? Ele sente, né? Ele sente seu estado de espírito, ele sente seu estado de ânimo. Então, ele deve estar, nesse momento, ele está olhando assim, olha, por que esse cara disparou adrenalina aí? Se ele disparou adrenalina e ele é meu líder, eu vou me preparar, porque alguma coisa errada vai dar. E aí fica os dois adrenalizados, e aí o passeio, né, o exterior, que era para ser um passeio relaxante, de aprendizado, se torna um estresse, né? E aí, assim, não vou dizer que nunca aconteceu, porque às vezes acontece, está lidando com bicho, né? De um cara estar lá no meio do pasto passeando e o cavalo assustar com alguma coisa e sair correndo, sair pulando, e o cara tem que voltar a pé para casa, tá? Não é uma coisa normal, mas também não é raro de acontecer, né? Então, assim,
Aconteceu até há pouco tempo num curso em Porto Feliz, uma potra assustada, né? E aí a gente andando num pasto um pouco sujo, de mato, assim, né? E aí ela passou no arbusto, aí ela pisou com a mão no arbusto e quando ela tirou a mão, o arbusto levantou e esfregou debaixo da barriga dela. Ela assustou e deu uma disparada e ela tem uma mocinha, ela caiu, mas graças a Deus não foi nada demais, assim, foi só o susto. Mas acontece, né? Então, esse arbusto que esfregou na barriga da égua, ela assustou, a moça caiu, mas graças a Deus não foi nada, foi só o susto ali da hora, mas ela teve que voltar andando para casa, que a potrinha assustou, foi embora, foi parar lá no curral, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque se você puder escolher um pasto que esteja limpo, seja mais fácil de você andar, né? Se você puder escolher um pasto que seja mais plano, se você puder escolher um carreador de cana, né? Se você puder escolher uma estrada que não tenha pedra, que não tenha cascalho, né? Para não machucar os cachos do seu cavalo, você preservar os cachos do seu cavalo. Então, são todas essas situações. Mas é claro que isso é uma coisa muito individual da região de cada um e da onde é a propriedade de cada um, né? E aí, eu estava falando que você precisa ter essa confiança, né, para você poder sair, né? Se você tiver com medo, não vai dar certo. Então, se você não está confiante, fique uns dias a mais ali na pista, no piquete, e vá saindo aos poucos. E se ainda assim, né? Então, temos alunos aí de vários níveis de experiência e equitação. E se ainda assim você ainda está com medo, isso é uma coisa natural, chama alguém para ir contigo de madrinha. Nesses casos, até você se sente mais confortável, né? A gente teve até um vídeo de uma aluna online, a Mariana, se não me engano, o nome dela. Ela domou o próprio potro, mostrou ela cavalgando assim, entrando num lago e tal. Pô, não existe, segundo ela, e eu confirmo, não existe sensação melhor, né, de você domar um cavalo e se sentir livre, assim, galopando, sentindo um cavalo confiando em você, relaxado, né? É muito gostoso, tá? Então, se prepare para isso. Eu falei aqui do side pull, normalmente eu faço isso com o side pull, algumas perguntas que nos trazem, não, eu faço isso de bridão, faço isso depois que colocar uma embocadura. Não, pode fazer um side pull. Se o seu cavalo estiver confiando em você e aceitando a sua mão, o side pull vai ser normal para isso, né? Assim, às vezes você sai com um bridão na boca e o cavalo não confia em você, ele vai aprontar do mesmo jeito, tá? Então, side pull não tem problema nenhum, né? Então, aqui a anotação que eu fiz aqui é para você se lembrar que o cavalo é um espelho do seu sentimento, né? Então, eu acabei de falar, mas reforçando, né? Ele vai sentir o que você estiver sentindo. Se você estiver confiante, ele vai estar confiante. Se você estiver com medo, ele vai estar com medo. Se você estiver ansioso, ele vai estar ansioso. Então, procure relaxar, procure acalmar, né? Para que vocês possam ter sucesso nesse trabalho. Muito bem. Eu falei bastante sobre a situação do Madrinha, né? Mas algumas pessoas devem estar se perguntando: poxa, mas eu não tenho alguém que me ajude, não consigo alguém que me ajude, sou eu e Deus. Ok, vamos lá. O que você pode fazer para apresentar essas situações para o seu potro? Né? Você pode, por exemplo, montar num cavalo manso você selar o seu, vai com ele selado, sela, mas não vai ninguém montado. Você vai puxando ele e passando por regiões e por situações que você passará posteriormente montado nele, sem uma madrinha.
Então, ele já vai conhecer aquilo, ele já vai conhecer aquele caminho, vai conhecer aquelas situações. Então, você faz isso algumas vezes, e aí, dessa forma, ele vai estar mais preparado para quando você for sozinho, né? E aí vai ter um que vai se perguntar, putz, mas eu também não tenho o cavalo para ir madrinhando ele. Sou eu comecei agora, só tenho eu e esse meu povo. Aí você vai ter que ter uma situação de leitura melhor, que você possa, que você deva ir sentindo o seu cavalo, de forma que aí vai chegar uma hora que você vai sozinho. Então, por exemplo, não, saí da propriedade, aí andei, 500 metros e voltei. Ok, tá legal. Ah, não, amanhã eu vou um pouco mais longe. Então, você vai sentindo, né? Você vai sentindo o seu cavalo, tá? Existem situações, e isso é interessante de falar, que muitas vezes o cara está sozinho, o cavalo está assustado. Eu gosto muito do exemplo da ponte, porque os cavalos têm muito medo de passar em ponte, né? Às vezes, se for o caso, desce e puxa, né? Puxa para lá, puxa para cá, devagar, puxa, faz ele. Às vezes, no chão você tem mais controle da situação, né? E aí você vai fazer com que ele entenda aquilo ali, que perca o medo, e não é vergonha nenhuma, né? Os antigos falam, eu nunca vou descer de um cavalo para passar na ponte, ele vai ter que passar na marra, né? Então, assim, vai ter situações que numa ponte eu vou botar um pouquinho mais de energia, um pouquinho mais de pressão, um pouquinho mais de perna, até que ele passe, mas antes disso, eu deixei ele cheirar, eu deixei ele olhar, né? E aí eu botei um pouco mais de pressão, ele vai passar, né? Agora, volto a falar, não é vergonha nenhuma se o cara, de repente, descer e puxar. Qual o problema? Você deixou de ser peão por causa disso? Deixou de ser homem? Ou mulher, né? Sei lá, né? Depende de quem está montando. Mas não tem problema, tá? Isso numa situação sozinho, tá? Então, estão aí todas as situações que, de repente, a gente possa passar, né? Então, com alguém me madrinhando, eu madrinhando o próprio cavalo, ou eu sozinho. Então, assim, vamos falar em tempo. É difícil falar em tempo, assim, né? Depende muito da leitura que você faz do seu cavalo, né? Do ambiente que você tá vendo. Então, é importante que vocês aprendam, né? A ter esse olhar que você consegue ver, poxa, aqui está legal, aqui não está, eu acho melhor não ir ali não, acho melhor esperar um dia mais, né? Então, essa precaução, né? Que eu acho interessante, tá? Então, se você começar a botar a cabeça para pensar, começar aquilo que eu falo sempre no primeiro dia de doma, né? A estar 100% presente, né? O que é estar 100% presente? É você estar ali, corpo, mente e espírito. Você está vendo e sentindo tudo à sua volta, né? Então, por exemplo, eu estou aqui na estrada caminhando, estou vendo um caminhão bitrem de cana vindo lá, né? Eu já enxerguei. E muitas das vezes seu cavalo também enxergou. O que eu faço? Eu vou, encosto, procuro um cantinho ali, que tem uma ruazinha, e espero. E de costa? Não, de frente. Eu viro de frente para onde o caminhão está vindo. Então o caminhão está vindo e nós dois estamos ali olhando o caminhão passar. Ele às vezes vai dar uma assombrada, vai colocar a orelha ali no caminhão. Eu vou, calma, bate aqui no pescoço, tal, tal, tal. O caminhão passou, deixa o caminhão ir, vou embora, né? Então eu tava, até agora eu falei do cara que assim que é menos experiente e que vai dar mais tempo. Agora tem um cara que é muito corajoso, né? Que às vezes também dá cagada, né? Desculpa a expressão, mas é verdade. Então o cara, não, vai vir, eu vou tocar em frente para ver o que vai dar, né? Então calma, pô. Você tem coragem, mas o seu potro não. Espera um pouco, né? Eu me lembro uma vez
Foi até na sua cidade, Emerson. Hum. A gente estava tomando uns potas fazendo alvorada, se não me engano, tinha lá, Aham. criação de marchador. A gente tomando os potos, foi super bacana, assim, o curso, a gente já estava finalizando, estava numa situação de exterior, e uma potrinha deu uma perdida, e lá é muito morro, né? Então tinha uma erosão de chuva no canto da estrada. Uma erosão grande, até assim, de 1 metro de largura por meio metro de fundura, vamos dizer. Então essa potrinha deu uma perdida e caiu nessa erosão. E aí ela caiu e se perdeu, ficou quietinha no chão. E aí o cara naturalmente desceu, né? Para ela levantar. E aí a gente foi, tocou ela para levantar, e aí ele foi querer dar uma de malandro, né? E pulou em cima dela no movimento. Ela desequilibrou de novo e ele forçou, o corpo foi um pouco para frente e ela levantou o pescoço para se equilibrar, né? Então, assim, o pescoço e a cabeça do cavalo servem como um pêndulo de equilíbrio. Então, quando ela levantou para se equilibrar, ela bateu com a nuca bem aqui nele. Ó. Tivemos que levar para o hospital, afundou o osso aqui. Por quê? Por causa de um excesso de confiança, né? E aí é uma coisa interessante que a gente fala, né? Normalmente, o excesso de confiança é o que faz a gente se machucar, né? Ou outra coisa que você me falou, a gente se machuca no manso. Às vezes é um potrinho que está muito manso, foi muito fácil, e você começa a acelerar um pouco e botar a carroça na frente dos burros. Aí também é onde acontecem as coisas. Então é importante, né, que você dê a sequência no seu trabalho, devagarinho, tranquilo, respeite aí o limite do seu cavalo, respeite os medos do seu cavalo, e aí vai dar tudo certo, né? Então eu gosto de contar algumas histórias aqui para a gente poder mostrar, né, como é o dia a dia de um domador, de um treinador, né? Então, volto a lembrar que a gente está lidando com um bicho, né? Mas, a partir do momento que a gente realmente conseguiu a confiança desse animal e que a gente tem a cabeça boa, bom senso e está sempre focado em todas as situações, a tendência é que tudo dê certo. Tá bom, pessoal? Então, essa era a mensagem de hoje, essa foi a nossa conversa de hoje, né? Exterior apresentando o cavalo para o mundo. Então, quero aqui agradecer mais uma vez a presença de vocês. A próxima live a gente vai falar sobre embocaduras, dentes e a sequência de embocaduras. Ok? Pessoal, muito obrigado. Espero vocês na próxima, tá? Grande abraço. Tamo junto. Valeu!